Boa noite, vamos realizar uma entrevista sobre vencer desafios com o professor Milton. A primeira pergunta é, qual que é a sua formação? Em filosofia mesmo, pela Unis, Universidade de Sorocaba. Eu me formei em 1991. Na época, na verdade, não era chamado de Unis, e sim Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Tá. Iniciando as perguntas, durante os estudos acadêmicos, você enfrentou desafios? Quais? Sim, principalmente porque foi em Sorocaba, eu sempre morei aqui em Itu. Eu trabalhava durante o dia, das 8 horas até as 5h30. Às 6 horas eu tomava ônibus, ia para Sorocaba, voltava por volta de meia-noite em casa. E às vezes eu tinha que fazer os trabalhos e leituras de livros, etc., que eram determinados pela universidade, durante a madrugada. Como você superou? Já foi. Tentando fazer tudo. Sim. Houve algo que te marcou sendo professor? Bastante. Na verdade, tem me marcado assim muito o fato de que o professor é a única profissão em que ele tem que preparar a aula antes, ele tem que trabalhar dando aquela aula que ele preparou, ele tem que finalizar essa aula em casa, corrigindo, avaliando, definindo sim valores daquilo que os alunos aprenderam da sua aula. E além disso, durante o seu trabalho em sala de aula, tem ainda o complicador dele ter que lidar com indisciplina e, na verdade, a desvalorização da educação, não somente ao professor, ao conteúdo que é ministrado, mas principalmente à sua própria vida por se tratar de filosofia. Ou seja, o professor, às vezes, ele é obrigado a brigar, né, entre aspas, com aquele que é o beneficiário do seu trabalho. E como estudante? Então, você diz universitário mesmo? Sim. Antes de se formar. Então, daí entra naquela questão questão de muita leitura, muita exigência. A gente nunca, na verdade, vai ter uma formação, seja do fundamental ou do médio, que garanta uma entrada na universidade sem você, na verdade, estudar muito, né? Ler muito. Não se concebe mais aluno entrar para a universidade sem ler. Eu me assusto nos dias atuais que não há pelos alunos, na sua maioria, uma preocupação com a leitura, ou na verdade não há uma habilidade, uma competência que permita que eles possam ler 1 hora, 2 horas ininterruptas sem precisar pegar no celular. Tá. Conte-nos sobre algum desafio pessoal enfrentado. Quando eu estava trabalhando com meu irmão, isso era em 1998, eu trabalhava com meu irmão durante o dia, numa loja de eletrodomésticos. Depois, à noite, eu dava aula, comecei a dar aula. Já fazia alguns anos, né, que eu já dava aula à noite. E pretendia deixar, né, o meu irmão, né, com o serviço dele, e começar a dar aulas, e na verdade já estava fazendo especialização e queria fazer o mestrado. Só que nesse ínterim, o meu pai faleceu, né, então daí acabou complicando todas as coisas e eu acabei não continuando os estudos fazendo mestrado na PUC de Campinas. De que forma que você superou? Já falou. Já? Então. Houve algum desafio em que você decaiu ou perdeu? Fazer o mestrado na PUC de Campinas. Como você superou? Já. Você tem alguma dica de como seguir em frente sem se perder? No primeiro momento, você precisa ter consciência que você é totalmente responsável pelas suas escolhas e que na maioria das vezes ninguém tem nada a ver com isso. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar com aquilo que eu sou, a partir do que me foi construído, né, me foi dado, as oportunidades que eu tive e que garantiram que eu seja o que sou nos dias de hoje, isso já é, na verdade, um grande passo, garantindo que eu não somente me conheça, que eu saiba exatamente como é a minha identidade, como é a minha personalidade, como é o meu jeito de ser, se eu tenho maturidade ou não para essa ou aquelas coisas. Eu tendo, na verdade, convicção disso, fica muito mais fácil olhar para frente e trabalhar, na verdade, as habilidades que eu tenho para continuar vivendo e alçando o voo de outras formas. Certo. Você acha que experiências passadas influenciam ou contribuem no futuro de quem a vivenciou? Com certeza. Uma experiência que para mim foi extremamente interessante, o fato de eu ser
gago durante a infância e ter feito fono, isso me garantiu hoje uma dicção melhor, uma postura vocal melhor, garantindo que os alunos talvez eles possam não entender o que eu falo, mas com relação às palavras, ao conteúdo, mas não necessariamente com relação à dicção. Né? O fato de eu ter feito fono devido à gagueira garantiu que eu pronuncio. Lembro que a minha fono falava o seguinte: todas as palavras da língua portuguesa elas emitem som. Então, na hora que você for falar, você tem que emitir todos os sons das palavras, todos os sons das letras das palavras e das frases que você vai falar. Você acha que viver sob dependência de validação pode nos prejudicar? Eu sempre comento com os alunos, principalmente depois da pandemia, os jovens atuais que eles viveram no período, por exemplo, no caso da faixa etária de vocês, justamente naquele momento que estavam saindo da fase infantil, juvenil, entrando, na verdade, na puberdade, adolescência, que tem todo um processo de socialização, houve obrigatoriedade federal e até mundial que todos vocês ficassem em casa e não tivessem esse contato social extremamente necessário à evolução humana. Logo, a necessidade, essa fase, ela não foi preenchida, desenvolvida, trabalhada pelos jovens, fazendo com que eles precisem sempre ser validados, seja pelo pai, pela mãe, pelo professor, pelos colegas, etc. Tanto que o que me chama a atenção muito nos dias atuais, isso na minha carreira de magistério de quase 30 anos, é que os jovens, na sua maioria, não gostam de se expor, mas justamente porque os próprios colegas deles, e às vezes eles mesmos, fazem chacota, ironizam, têm preconceito e etc. E até maltrato, e são cruéis. Né? Você é casado ou tem filhos? Isso dificulta em algo na sua vida profissional? Não, sou casado com uma professora, não tenho filhos, e pelo fato dela ser professora e nós gostarmos muito de teatro, música, dança, musicais, etc., shows, então isso facilita muito nossa vida de uma forma geral e tem um efeito terapêutico muito grande. E sobre relacionamentos, como isso pode influenciar? Relacionamentos assim, conjugais, está perguntando? Isso. Então, na verdade, como no meu caso eu só me relaciono com ela, e nada mais de outra pessoa. Mas você acha que um relacionamento pode influenciar na vida da pessoa? Sim, com certeza. Uma pessoa, quando, por exemplo, um professor entra na sala de aula, qualquer trabalhador, ele vai desenvolver o seu trabalho, quem está ali é ele por inteiro, com todos os seus problemas, com todas as suas psicoses, com todas as suas neuroses, e essas neuroses, psicoses, problemas que ele tenha, sejam eles quais forem, ele está tudo dentro da pessoa naquele momento. Ela tem que, na verdade, encontrar um equilíbrio pelo fato de desenvolver aquele papel como trabalhador, como pai, como filho, enfim, como marido e etc. Na sua opinião, validação acadêmica ou profissional ajuda no avanço da pessoa? Eu não gosto de termo validação. Eu acho que virou modinha dizer que você precisa da validação de alguém para você ser o que você é. E o que você já é, na verdade, a sua identidade, seja ela profissional, seja ela paternal, seja ela fraternal, seja até no sentido religioso, etc. Nós não precisamos de validação do outro. O que nós precisamos, então, por exemplo, para eu dar aula aqui no estado, houve necessidade de prestar um concurso, eu me efetivei e etc. Então, eu só precisei da validação de quem? Do meu conhecimento, sendo aprovado no concurso e depois assumindo aqui o meu cargo como professor. Então, e não entra, na verdade, nessa questão de validar. Né? Eu acho que entrou numa conceitualização moral, como se de repente para eu ser eu mesmo, eu dependa de que o outro valide o que eu devo ser. Então essa questão de validação, ela tem que se extinguir na sociedade. Ela não pode existir. Eu não posso depender de ninguém para dizer o que eu devo não fazer, como devem ser as minhas atitudes e por aí afora. Né? Eu acho muito complicado esse negócio de validação e da maneira como ela está sendo trabalhada nos dias atuais, mas no sentido moral, no sentido ético, inclusive até entra numa questão política, religiosa, dentre outras.
E para quem tem muita pouca oportunidade, você tem dicas? Não tem oportunidade, quer dizer. Isso, sim, tem pouca oportunidade. Sair da caixa, sair da bolha. Então, a partir do momento, na verdade, eu não sei se cheguei a comentar no primeiro A, no primeiro B, lamentavelmente, os jovens atuais, eles vivem numa bolha, essa bolha, na verdade, está relacionada ao celular, aos meios de comunicação, redes sociais e por aí fora. A partir do momento que eu saio dessa bolha e eu trabalho o meu potencial, automaticamente essas oportunidades elas surgirão. Só que como eu dependo, né, de novo, dessa validação dos outros, eu não acredito em mim, então entra naquela questão, o que eu estou fazendo comigo? Que não garante que eu opte, ou na verdade aproveite essa oportunidade. Né? Esse é o problema, falta de maturidade para você aproveitar a oportunidade ou as oportunidades que surgem, porque não é o que está acontecendo. Muito obrigado pela participação, professor Milton. E esse foi mais um episódio sobre Vencendo Desafios com Davi, Juliane, Maria Eduarda Vieira e Victória. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado por terem me escolhido.